Aprendizagem e Relações Étnico-Raciais do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos. Também, na Universidade Federal de São Carlos, ela é pesquisadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Ela é doutora em Ciências Humanas e Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por indicação do Movimento Negro, foi conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e nessa condição ela foi relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Foi professora visitante da Universidade da África do Sul, da Universidade Autônoma do Estado de Moreau, no México, e da Stanford University. Participa de um grupo de epistemologia das raízes africanas em educação, da Universidade Georgia State University. Tem experiência em ensino, pesquisa, extensão e educação, relações étnico-raciais, direitos humanos, práticas sociais e processos educativos, políticas curriculares. De 2007 a 2011, foi coordenadora do Grupo Gestor do Programa de Ações Afirmativas da UFSCar. Em março de 2011, foi admitida pela presidente Dilma Rousseff na Ordem Nacional do Mérito, no grau de cavaleiro, em reconhecimento por sua contribuição à educação do Brasil. Na mesma data, recebeu homenagem da CEPI, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, das mãos da ministra Luísa Bairros, o Prêmio de Educação para a Igualdade, por ser a primeira mulher negra a ter um assento no Conselho Nacional de Educação, por relevantes serviços prestados ao país e pela valiosa contribuição para a educação brasileira no combate ao racismo. Em maio de 2011, recebeu homenagem da Prefeitura Municipal de São Carlos pelo seu compromisso em promover e desenvolver ações por uma educação de alta qualidade e pela luta por uma convivência tolerante, harmoniosa e sem preconceitos em nossa sociedade. No dia 25 de julho de 2011, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, recebeu da Coordenadoria de Assuntos da População Negra da Prefeitura Municipal de São Paulo o Prêmio Luísa Marim, em reconhecimento à sua atuação em prol das mulheres negras. Bem, boa noite a todos. É com muita alegria que eu participo dessa noite de trabalho com vocês e que volto à ação educativa que fazia tempo até aqui, não por falta de convite. A primeira coisa que eu trouxe, ele é uma fala da Cristiane Taubira. Não sei se todos sabem quem é a Cristiane Taubira. Ela é uma deputada da Guiana. Todo mundo sabe que a Guiana é um departamento de além-mar da França. É um território francês. E, portanto, tem pessoas da Guiana que fazem parte do parlamento francês. E a Cristiane Taubira é, portanto, uma deputada da Guiana no parlamento francês. E em 2001 ela propôs uma lei, que hoje é conhecida pelo nome dela, né? A Lei Taubira, em que ela sugeria, e foi aceito, que a França reconhecesse o tráfico e a escravidão como um crime contra a humanidade. Então, o primeiro país a reconhecer o tráfico e a escravidão como um crime contra a humanidade, a reconhecer oficialmente sob a forma da lei, foi a França. E Cristiane Taubira também, e esta lei, ela também determina que se deve ensinar sobre o tráfico e a escravidão justamente para que não se repita, para que isso não se torne a repetir todas as pessoas e todos os cidadãos franceses devem de tomar conhecimento. Eu não sei, nos últimos meses, ou melhor, neste ano, até o ano passado, se dizia que nós, com todas as dificuldades que tenhamos com a implantação da 10.639, ou melhor, dizendo, com as dificuldades de implantação do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases, artigo esse que foi introduzido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que tem por número o
93, 94 de 1996, que não existia o artigo 26, e a Lei 10.639, ela então introduziu um novo artigo, que é o 26A. Esse artigo foi modificado pela Lei 11.465, 645, é porque eu troco o número das leis, 645 de 2008. Estou insistindo com isso porque algumas pessoas ainda pensam que uma lei anulou outra lei, uma vai. Não é isso. Nenhuma lei anulou lei nenhuma. As duas alteraram a lei de diretrizes e bases. É muito importante a gente ter clareza disso. Agora, simbolicamente, essas leis são muito importantes. Para o movimento negro, a 10.639, nós vamos repetir pelos séculos. A Lei 10.600, por quê? Porque ela é um símbolo de um resultado, de uma luta, ainda parcial, mas de um reconhecimento de uma luta que passa no século, o século não é tão pouco, são muitas gerações insistindo em termos, sim, todos os brasileiros que conhecer a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros. E alguém se pergunte, mas por quê? Porque justamente é a história de um segmento da população, maior segmento da população, que durante todo aquele século foi desvalorizado e desconhecido. Então, uma forma de desvalorizar é não conhecer. Da mesma forma, a 11.645 de 2008, ela traz para os povos indígenas, ela reconhece a história, ou as histórias e as culturas dos povos indígenas, que são 180 povos, não é uma única história. Como dos africanos também, não é uma única história. Então, toda essa longa conversa para lembrar que a primeira lei que trata das questões dos africanos fora de África, ela surge em 2001 na Europa. Os objetivos, os meios são diferentes. Eles não têm, por exemplo, diretrizes curriculares que auxiliam justamente na execução. Mas então, dito isto, eu quero ler para vocês uma afirmação da Christiane Taubira, que eu acho que é importante, ela nos ajuda a entender quando se pergunta assim, mas e a lei está sendo implantada, que não é só do Oiapoque ao Sul que se faz essa pergunta. Hoje a gente recebe e-mail de pessoas do exterior. Recebi ainda essa semana de um professor nos Estados Unidos querendo saber o que está sendo feito, de que forma ele pode contribuir. E professores africanos também, os que chegam por aqui. Quer dizer, há muito interesse em saber, e nosso também, evidente. E então a Christiane Taubira diz o seguinte: entre as disposições normativas mais importantes e mais sensíveis, o ensino, isto é, a educação enquanto um direito público e individual, ocupa um lugar de escolhas litigioso. Em outras palavras, ela está dizendo as leis de ensino que visam corrigir desigualdades e reconhecer culturas que são desprivilegiadas criam um lugar litigioso de escolhas. É importante a gente dizer. Então, quando se pergunta por que a lei ainda não está plenamente implantada, e ela diz assim, de qual a razão? Ela se pergunta e responde. A razão é porque esse é o meio mais perene para se inscrever na memória coletiva o que deve se tornar um conhecimento comum a todos. Na medida em que a história dos povos indígenas, a cultura dos povos indígenas,
indígenas, os negros, daqui a pouco os ciganos, assim por diante. Por objeto de estudo, a história dos europeus, ou a história contada do ponto de vista dos europeus, vai perder a centralidade, deixa de ser central para que toda se torne central. E na forma como a nossa sociedade tem se organizado desde o século XVI, a forma patriarcal de organização se mantém. Existe um grupo, lá no século XVI era o dono da sesmaria, né? Que era a cabeça de tudo. Ele tinha um poder de vida ou morte sobre os filhos, a esposa, os agregados. É claro que os escravizados ainda nem se fala, não é? Mas tinha inclusive sobre o escrivão, porque muitas vezes, quase sempre, eles não sabiam escrever. O escrivão que vivia na vila, o padre, ele tinha um poder, era um grupo, os chefes desses mais grandes fazendeiros, eles formavam um grupo que comandavam tudo de acordo com o seu interesse. Essa organização social, ela se mantém até hoje. Muitas vezes as pessoas esperam que mesmo nos ambientes escolares tenha assim um chefe e não só dê a última palavra, mas que dê todas as palavras. E como vai dar todas as palavras, essas leis elas modificam com essa forma de relação entre as pessoas e entre os grupos sociais. Então, o que diz a Cristiane Taubira? Essas leis criam na educação, no ambiente escolar, um clima declarado ou não, mas litigioso. Não é por quê? Porque quem sempre foi o centro vai ter que ampliar o centro. A roda já não serve mais para cercar um grupo pequeno, ela tem que ser maior, essa roda, para que todos entrem no centro. Mas por que só a educação somente enquanto um direito individual? Não é também um direito coletivo? No meu entender, tanto a lei de 1639 quanto a 11.645, elas fazem apelo e garantem um direito coletivo. Não é o direito da Mariazinha porque é negra, do Joãozinho porque é negro. Não é do Taiwan porque ele é índio-coreana. Não é um direito somente deles. É um direito dos povos aos quais eles pertencem. E eles pertencem não porque acidentalmente nasceram naquele povo. Eles pertencem porque eles assim se autodeclaram. Eu quero lembrar que no Brasil, a decisão do pertencimento étnico-racial que o IBGE classifica enquanto raça-cor é uma decisão do sujeito. E é muito complexo. Essa decisão é muito complexa. Certamente a gente terá a oportunidade de conversar sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher negra bem negra. Ninguém vai pensar que ela não seja negra. O marido dela, ele é um estilo português, porque a mãe era negra e o pai era português. Mas ele seria no Brasil um homem branco, só que ele diz que é um homem negro. Então a gente às vezes tem que avisar antes pra gente, senão a gente não sabe. Tu és um homem negro, ele diz, eu sou um homem negro porque a minha mãe é negra. Então talvez isso tenha induzido a filha. Aí a filha deles ficou no intermédio entre a mãe e o pai, estava lá na educação infantil, acho que ela estava com 5 anos, e veio uma ficha para casa para marcar a raça cor da criança. E a mãe resolveu perguntar para ela. E explicou para ela que se tratava e perguntou, fez ela fazer a autodeclaração. Então, disse que ela parou um momento e depois ela disse assim, olha, a avó que já faleceu, a mãe do pai era negra. A avó Dina, a mãe da mãe, é negra. A tia essa
é negra. Essa ela foi vendo a linhagem do pai e a linhagem da mãe, as mulheres, e disse: se elas são negras, eu também sou negra. Então, eu gosto do exemplo, é um raciocínio de criança, mas que mostra os caminhos que se faz para decidir o seu pertencimento étnico-racial. Então, não é uma questão simples, ou que outros decidam, né? Entre os indígenas, além do reconhecimento, enfim, para fins de reserva de vagas, por exemplo, na nossa universidade, ainda além de eles se autodeclararem, é preciso, aí vem coletivo, e uma autoridade, essa autoridade pode ser uma pessoa, como pode ser um conselho, que essa autoridade reconheça que aquela pessoa pertence àquela comunidade. Então, eu não posso declarar que eu pertenço a uma comunidade X. Alguém tem que dizer que, de fato, olha, essa pessoa pertence. Isso é para evitar a fraude. Já enfrentamos uma situação semelhante de uma moça que possivelmente a família, por perseguição ou grupo indígena, tenha se afastado da região, se afastado da aldeia. E quando ela busca ser reconhecida, há uma denúncia. E ela volta, pelo que a gente termina compreendendo o processo, e ninguém a reconhece. Embora, se a gente olhasse, não, é uma moça indígena. Então, não é a aparência, não é o que os outros decidem. E esse é um ponto importante. Toda essa conversa é para dizer por que a educação não é só um direito individual, porque cada um de nós, ele representa também a comunidade ou o grupo étnico-racial do qual ele faz parte, né? Então, as pessoas ficam muito contentes quando estes grupos que ficaram fora da escola, da universidade, ingressam, concluem os seus estudos, não repercute unicamente para a pessoa. Isso ficou muito claro para mim quando eu acabei o doutorado. Eu fui estudante do Colégio de Aplicação da primeira turma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quando eu era aluna, havia um menino, depois um moço, que era o que vocês aqui em São Paulo chamam de patrulheiro na universidade, quando era menino, né? E ele, depois desse concurso, se tornou um funcionário da universidade. E nós nos conhecíamos, então, desde mais ou menos a idade de 11 anos, e nos chamávamos de Tu. Ele era porteiro da Faculdade de Educação. Num dia defendi o doutorado, no dia seguinte, quando eu entrei na porta, ele gritou lá da portaria: "Bom dia, doutora!" E disse: "Por que está me chamando de doutora?" Não é se a gente se conhece. E ele não me ensinaram. No dia seguinte, ele repetiu a mesma coisa. Aí eu me dei conta. Ele repetia em voz alta, porque o título não era assombrante. Ele também estava sendo reconhecido naquele título. Quer dizer, eu percebia isso na minha família, mas eu consegui perceber como mesmo uma pessoa que não fosse da mesma família, embora eu conhecesse, a gente se conhecesse, mas não éramos amigos. E não frequentávamos a nossa casa, uma casa do outro. Mas, vamos dizer assim, o sucesso de um é o sucesso de todos. Então, por isso, porque também tem direito coletivo. Outra coisa que é importante a gente chamar a atenção é o direito de grupos sociais, portanto, nas suas peculiaridades e nas suas particularidades. Então, é uma questão de tempo, mas os ciganos, nômades, vão ter uma regulamentação. Como tem a educação indígena, como tem a quilombola, vai ter também para os ciganos nômades. E se tratando, portanto, de educação e relações étnico-raciais, na perspectiva
da população negra. As referências teórico-metodológicas têm que estar enraizadas nas africanidades, porque não teria sentido se fosse feito. E, em relação aos indígenas, na indigenidade, se a gente pode dizer assim, não teria sentido eu ter uma perspectiva de outra raiz étnico-racial. As experiências são muito diferentes, os significados da vida, do trabalho, da convivência com outros grupos são muito diferentes. E o que as africanidades mostram? Elas mostram a tenacidade das tradições africanas. Tenacidade significa as tradições africanas, ou melhor, talvez a gente fosse melhor a gente dizer, agora já traduzindo o autor. As visões de mundo africanas continuam informando aquelas pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Mas, evidentemente, que como essas visões de mundo elas não são alguma coisa fixa, não é como, digamos, um coral que foi trazido da África pelos nossos antepassados, e esse coral vem passando de mão em mão, é sempre o mesmo coral, mesmo assim não é exatamente mais o mesmo coral, né? Até porque também é um ser vivo. E então não é o mesmo. Por quê? Porque elas foram e vão sendo recriadas e reinventadas, não só porque o tempo passa, mas porque elas são reinventadas e recriadas na convivência com outras visões do mundo, que são de raiz indígena, que são de raiz europeia. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Aliás, não é que a gente não consiga, porque a gente seja incapaz, é que a nossa educação nos fez acreditar que elas haviam desaparecido. Então, todos os brasileiros acreditamos que as únicas raízes que permaneceram por serem universais, mas elas foram declaradas universais pelos próprios europeus. Eles disseram, o nosso jeito de ser e viver é superior, e isso lhes deu força e argumentos, inclusive para convencer os que não eram os mentores do colonialismo, a que aceitassem a colonizar outros povos, e que foram julgados inferiores por serem diferentes. Né? Pois é, então este autor, que é o Adão José dos Santos, do ponto de vista dos trabalhadores, ele nos diz que escola nós temos. Nós temos relações hierárquicas nas escolas. Tá? E mesmo que os professores, todos nós aqui já fomos alunos, mesmo que os professores, quando eles são muito democráticos e que querem ouvir os alunos não acreditam muito. Eles acreditam até certo ponto. Agora eu sou freiriana, minha metodologia fala com Freire. Os alunos ficam com o pé atrás, porque na estrutura institucional que existe, nós professores mantemos o poder de decidir a nota. Quem dá a palavra final somos nós, porque a gente pode ser democrático e até chamar os estudantes e perguntar que nota tu mereces. Tu vai dizer a tua nota e essa vai ser a nota definida. Vamos analisar o que tu fizeste, a gente pode fazer. Mas o aluno sabe que se der uma loucura na cabeça do professor e ele quiser, antes de lançar a nota, modificar, ele tem garantido, a instituição garante esse direito. Então, isso acho que só para a gente ter bem presente o que são essas relações sociais e hierárquicas. E as relações que se mantêm fora dali entre grupos étnico-raciais, entre brancos e negros, entre indígenas e não indígenas, vou dar um exemplo, por exemplo, de um dos estudantes indígenas na nossa universidade. Um dia chegou lá as ações afirmativas, enquanto eu fui coordenadora, a preocupação do professor de que haveria um estudante que
estava com um problema muito sério de depressão. E é claro que nós nos preocupamos. E o professor, e a gente dizia, mas quais são as evidências? Não, esse aluno anda, eu só encontro esse aluno andando por aí. E aí ficamos todos atentos. Aí diziam assim os estudantes, não, mas esse estudante no domingo de manhã vem jogar futebol. Eles pensavam, mas será que alguém desse grupo vai jogar futebol? Aí, um dia eu encontro com esse estudante, que ele me conhecia de longe, ele me chamou, só que não era a professora dele, nem da carreira dele. Oi, professora Petronilha, mas que estranho. Enfim, a gente ficou acompanhando, claro que não levamos assim um mês observando tudo mais, ficamos observando e aí alguém foi conversar com ele, disse, poxa, a gente vem andando tanto que gosta dele. Pois é, eu tenho sorte de estar numa universidade que tem tanto espaço, que tem inclusive uma reserva natural. Porque eu venho de um povo em que a gente anda muito. Então vocês veem o choque que pode ter, a gente interpreta a partir de uma referência que a gente tem. A gente não estranha, a gente logo julga e classifica. Tem uma colega que é a Maria Rodrigues de Oliveira, a gente tem que aprender a estranhar. E nesses casos perguntar, será que o que eu estou vendo é o que eu penso? Será que o que eu sei para entender o que está acontecendo é suficiente? O que eu preciso mais? Então, vocês estão vendo o que se enfrenta para a implantação de uma política curricular que não implica unicamente em produzir novos conteúdos, mas que implica refazer as relações entre as pessoas, relações que, durante 5 séculos, têm gerado desigualdades. Então, a gente tem que superar preconceitos que temos uns nos outros. Né? Por exemplo, existe um preconceito em relação, especialmente a descendentes de japoneses. Se diz que são maravilhosos em matemática. Agora, vocês imaginem, quando já vi uma moça, inclusive, esquecer o caso dela. Quando não é maravilhoso em matemática, as pessoas ficam cobrando. Porque as notas não são altíssimas em matemática. Ela dizia, eu conseguia ser aprovada, mas eu era discriminada porque eu não era brilhante em matemática, porque os colegas, os professores, enfim, a sociedade brasileira formou o preconceito de que todas as pessoas que são descendentes de japoneses são maravilhosas, são matemáticos natos, né? Já nascem matemáticos. Não é bem assim. Isso pode ser uma qualidade que eles tenham, mas isso não serve para tudo. Então, esta é uma questão dos preconceitos. A gente tem que se perguntar que preconceitos eu tenho em relação a outras pessoas. Tá? E, novamente, o estranhamento, porque a gente só conhece as outras pessoas a partir da gente mesmo, a partir daquilo que a gente sabe. Não tem outro jeito. Tem outro jeito. Tá? Como não tem outro jeito, o que a gente tem que aprender, como diz a Valdemese, é estranhar. Estranhar é perguntar, será que o que eu estou vendo é o que eu penso, é o que eu usualmente penso? Como é que eu vou me aproximar e entender esta situação? A maior parte dos professores ainda, poucos vão tratar dos impérios, quer dizer, das chamadas civilizações africanas. Os professores não valorizam ou não valorizaram antes, se as pessoas não aprenderam sobre isso, por que elas vão valorizar somente porque aquelas pessoas são pessoas negras? É muito mais do que isso. E em função de experiências de professores, inclusive não negros, o entusiasmo do professor, a certeza do professor, e não sou eu que estou falando, a professora Kátia Schuster, descendente de alemães lá em São Carlos.
nós, professores, pela fala, ainda temos um poder grande. Se eu estou convencido de alguma coisa, eu consigo, sobretudo se forem jovens, crianças, né? Outras pessoas também, com mais idade, mais jovens. Se houver mobilização e entusiasmo dos professores, é uma chance de que os alunos reconheçam. Como também é uma chance que as pessoas, embora possam ter a pele negra, prefiram se reconhecer, porque até no Brasil é uma escolha política. E dizer que eu não tenho nada a ver com esse povo. Acidentalmente eu nasci. Eu acho que essa é uma questão. Lembra de uma professora chegar uma vez na universidade e dizer assim, olha, eu passei um filme sobre cultura negra, eu não sei o que era um filme, alguma coisa, e ela disse, eu tinha um aluno negro na aula, ele passou o tempo inteiro apontando e rindo. Aí eu disse para ela, mas por quê? Por que tu acha? Eu disse, não tenho a mínima ideia porque eu não conheço a tua turma, não conheço esse aluno. Tu que conheces, qual é a tua hipótese? Para eu tenho uma, mas eu não vou arriscar, porque eu não conheço. Aí ela ficou pensando, eu acho que eu tenho uma resposta. Antes que os outros dissem, ele já riu antes. Eu disse para ela, essa é a minha hipótese. Então, na medida em que puder segurança para ele, é possível que ele supere esse tom de brincadeira e jocoso que ele está tratando de alguma coisa que diz respeito. O objetivo da professora era valorizar aquele aluno. Então ela ficou desarmada. E agora o que eu faço? Então, antes que todos começassem a rir, já tinha começado a rir. E parece que foi isso mesmo. Então aí ela foi buscar estratégias para... São 500 anos, não é assim da noite para o dia que as coisas se modificam. Existe a necessidade de mobilização de muitos de nós, né? E que bom se fosse de todos os professores daqueles alunos. Né? Quantos de nós, quando chega uma novidade, temos que implantar uma novidade que vem sob a forma legal, seja uma proposta curricular, uma política curricular, vai ler o documento que tem. Quantos já leram a Lei 10.639? Quantos já leram a 11.645? Isso que é uma leizinha de nada, tem meia dúzia de parágrafos, cabe tudo numa página. Quantos já leram as diretrizes curriculares? A educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultural brasileiro e africano. Quantos já leram tanto o parecer quanto a resolução? Quantos já leram o parecer e a resolução? Da educação quilombola. E aí vocês olharem e pensam, poxa, eu não trabalho muito longo, mas estou aqui no meio urbano, mas quantos já leram? Nós nos habituamos, toda essa história, a que seja a diretora, a coordenadora pedagógica, a supervisora, lê e diz para a gente o que fazer. E a gente fica reclamando. Não pode ser. A gente tem que ler, interpretar e aí debater. Tá? Eu fiz parte da implantação da Lei de Diretrizes e Bases anterior a esta outra, né, que é de 72. E naquela época de implantação eu aprendi com o pessoal da Associação de Educação Católica. Eu aprendi o quê? Que a gente tinha trabalhado numa escola particular que era católica. O que eu aprendi na formação? Que a gente tinha que ler as leis, as determinações. Então, quando chegava e dizia assim, tem que fazer isso. Se a gente não queria fazer, perguntava aonde está escrito que eu sou obrigada a fazer isso. Foi o Conselho Federal? Foi o Conselho Estadual? Foi a mantenedora? Aonde está escrito? Se não está escrito, a minha interpretação é esta. A gente não faz isso. Esse é o ponto. Então, falta que nós, professores,
que a gente estude, e isso não é só em relação às diretrizes curriculares que eu mencionei, a toda e qualquer. A gente tem que ter posição e opinião. Quer dizer, ó, agora tem que fazer tal coisa. Ótimo, onde está escrito que eu quero? Onde está o documento oficial que implanta essa exigência? Bom, então, de um lado, nós professores, mas não é só nós. Não é só nós que temos que fazer isso. Sobretudo, essas diretrizes curriculares, como também quando diz respeito à educação indígena, né? Educação escolar indígena, educação escolar quilombola. Nós temos de conhecer, quer dizer, nós não trabalhamos numa escola de quilombos, não sou quilombola, moro a quilômetros de quilombos. Nós temos que conhecer para poder justamente cobrar. É uma coisa que eu digo desde que as diretrizes curriculares foram aprovadas pelo Conselho. Vocês já sabem de quais eu estou falando. Eu digo o seguinte: qual é uma iniciativa que nós precisamos com urgência? Não é? Porque nós vamos fazer, em março de 2013, vamos fazer 10 anos. Passar para os pais, pessoas da comunidade, mostrar as diretrizes curriculares e mostrar, olha, aqui está escrito, por exemplo, que em todas as escolas, quando se fizerem representação da população brasileira, que todos os grupos étnico-raciais têm que estar representados. A menos, é claro, diz assim o parecer, que se trate de uma representação de um grupo determinado, grupo étnico-racial. Eu não tenho que botar todo mundo juntos, não. Se é o peculiar. Porque senão, se eu pôr crianças em sala de aula, não importa que não tenha indígenas naquela região, mas tem que aparecer criança indígena. Ora, os pais vão levar as crianças, as avós, alguém passa, né, pela escola. A gente pode pegar o parecer e chegar lá na escola, vão achar estranhíssimo, vão pôr a gente a correr, tudo isso, mas se for um, for dois, for três, se os pais chegarem e disserem, aqui está escrito, eu sei de um parecer conselho, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, na hora, a resolução e o respectivo parecer tem força de lei. Tem força de lei por quê? Porque cabe ao Conselho de Educação explicitar para que possa ser operacionalizados os diferentes artigos da Lei de Diretrizes e Bases. Esse é o papel do Conselho. Então tem valor de lei. Se aqui está escrito, eu quero que apareça. Será que o meu exemplo ajudou? Então, nós temos, vocês vão ter mais dúvida. Então, tem muita trabalheira aqui, muita trabalheira. Não é? Porque só nós, professores, não vamos dar conta, mesmo que sejamos todos aliados, todos na mesma escola, tenhamos a mesma preocupação, porque, como disse lá a Cristiane Taubira, é uma zona de litígio. E como diz a Constituição Nacional, nós estamos mais com essa lei, mais do que obedecendo a Constituição que diz: todos os brasileiros devem conhecer as diferentes raízes que constituem a cultura brasileira. Está escrito na Constituição. Então, essas leis, elas estão obedecendo a Constituição. Agora, no momento do meu entender, não sei se vocês pensam diferente, mas que outros adultos, eu acho que inclusive a gente vai conseguir que a escola até mude, né? E a tão falada integração na comunidade vai começar a acontecer quando também a comunidade começar a aprender a ler as leis, não que a gente esteja dizendo que a comunidade seja analfabeta, mas ler os textos legais exige conhecimento de algumas coisas, de uma forma de interpretação que nós temos, que até tem disciplina para isso na nossa formação. Então a gente tem que fazer o quê? Dentro da nossa melhor tradição africana, passar adiante aquilo que a gente sabe. Isso é africanidade. Não aprendo para mim, eu aprendo para a minha comunidade. E
a gente não tem uma única comunidade. A gente não tem só a comunidade afro-brasileira. No meu caso, nós temos a comunidade professor, a comunidade de mulheres, e assim vai. Diretor, gavetas, diretores curriculares que não informam o curso, ele está tentando garantir o seu projeto de sociedade. Ele não tem um projeto de sociedade que trate de igualdade e de equidade. O projeto dele, ele acha que está bom como está, no delito do século XVI ainda. É possível que a classe social dele, o grupo social dele, ou ao qual ele se aliou, né, eu posso ser uma pessoa negra e estar aliado ao grupo das chamadas elites. Então, eu vou ser, inclusive, porta-voz dessas elites enquanto negra, e disseram, olha, isso é uma bobagem, ações afirmativas, e aquelas conversas que vocês sabem. Se eu sou negra, eu dou um descanso para as chamadas elites, porque é uma pessoa negra que está de cima e que está fazendo, quer dizer, é isso que fez o século XVI. Os eleitos quem eram? Aqueles que poderiam, que seriam preparados para justamente levar avante um projeto de sociedade. Eu participei uma vez de uma mesa no interior de São Paulo, mas não em São Carlos, de uma mesa em que tinha todas as pessoas eram negras, com exceção da pessoa que coordenava. Mas tinha a pessoa que era um homem, um advogado, que era o mais negro de todos. Ninguém teria dúvida de apontar para ele e dizer que era um homem negro. Então, esta pessoa, ela fez justamente o discurso das chamadas elites. Inclusive dizendo aquele famoso argumento, eu venho de família pobre, eu me esforcei. Os que não conseguiram são preguiçosos. Então, por que essa bobagem de ações afirmativas? Quer dizer, é claro que eu não estou reproduzindo as palavras exatas, porque eu não me lembro, porque nós estamos todos muito disciplinados, mas é a minha interpretação do que eu entendi. E era a pessoa mais negra que tinha ali. E aí ele contava o esforço dele, e dizia que as outras pessoas que estavam lá querendo discutir, que eram brasileiros, eram pessoas que não tinham se esforçado, muito menos a moçada que estava lá na plateia querendo entender que era isso, ações afirmativas. Então, essas pessoas, elas se tornam porta-voz dos grupos que querem manter. Então, no meu entender, a questão mais séria para que a lei não esteja como nós sonhamos, muitos de nós sonhamos, que ela estivesse implantada, são os projetos de sociedade que se chocam e que lá que a Cristiane Taubira, lá no começo, quando a gente falou no começo da noite, eu chamei a atenção de vocês. E ela diz assim, por quê? Porque querer que todos sejam reconhecidos, que as pessoas se tratem, olhando olho no olho, reconhecendo, isso é totalmente contrário ao que se construiu nos últimos 5 séculos. Então, são projetos de sociedade diferentes. Eu vou explicar o que eu tenho um exemplo. Eu acho que ajuda a gente a entender o que é um projeto de sociedade e que não tem a ver necessariamente com o fato do professor ensinar bem ou ensinar mal. Uma professora que eu conheci, de São Carlos dos Anos Iniciais, uma mulher rica, sempre tinha 5 carros no ano, se vestia muito bem, não era questão de marca, mas se vestia, vamos dizer assim, se vestia muito bem, tinha bolsas muito bonitas, mas não era uma pessoa, digamos, prepotente em relação às colegas. Não era. E para ela é uma questão de honra que os alunos dela aprendiam. Ela não admitia que aluno dela não aprendesse. Ela sentava com as crianças na classe, ela ensinava. E um dia ela me disse com as crianças assim, brincando na grama,
e ela dizendo assim para mim, e ela mostrava a comunidade, ficava um pouco mais alto que a escola. Eu ensino e digo para eles, vocês vão querer ser como esta gente era a família, vocês vão querer ser como esta gente, essas pessoas que são descarteiros, ou vocês vão querer ser como eu tenho um carro, mas ela não fazia como uma professora que isso eu não assisti, nós chegamos nos meus ouvidos, que teria dito que não ensinava tudo, tinha que ensinar porque aquelas crianças nunca iam para a universidade. Ela não. Ela ensinava, ela tinha um projeto de sociedade e ela queria que os seus alunos aderissem a esse projeto de sociedade, tivessem condições. Não sei se me engano, mas acho que esse exemplo ajuda a gente a entender o que é projeto de sociedade. E é um projeto, qual é o projeto de sociedade? Ela queria que todos coubessem, mas tinha um modelo, todos teriam que saber seu modelo. Do que propõe justamente as leis que nós estamos falando? Que a gente tenha uma sociedade que caibam todos na sua diferença. Que as suas diferenças sejam admitidas. Nós estamos aqui falando de diferenças étnico-raciais, mas tem as diferenças de sexualidade e assim avança. O que a gente tem é que fazer outras pesquisas que mostram, quer dizer, há uma expectativa, por exemplo, em relação às ações afirmativas, houve expectativa de que os estudantes que ingressassem por programa de vagas, que eles saíssem muito mal. Quer dizer, o que mostra o desconhecimento, inclusive de pesquisas anteriores, internacionais, que mostram exames seletivos tipo vestibular, que servem apenas para indicar se aquelas pessoas têm condições mínimas de seguir estudos no ensino superior. Os exames seletivos servem aqui para dizer se as pessoas de qualquer nível, se fizessem na minha época, para entrar no ginásio, a gente tinha que fazer exame de seleção, que é o exame de admissão, né? Então ele servia para quê? Para dizer se aquelas crianças tinham condições de seguir estudos no secundário. Mas o raciocínio que se abre é como se o fato daquelas pessoas terem sido aprovadas se constituísse numa profecia de êxito. E o que acontece? O que as pesquisas têm mostrado? Que os estudantes que ingressam no programa de vagas, eles têm resultados iguais e, em alguns casos, em algumas carreiras superiores, e até em carreiras inesperadas, as carreiras chamadas carreiras difíceis. De repente tem engenharia de materiais na federal ou biociências, que são carreiras consideradas muito difíceis e alunos de reserva de vagas terem notas, ainda que sejam ligeiramente superiores. Porque é sabido que as melhores notas do vestibular não são necessariamente, quando eu digo é sabido, porque são múltiplas as pesquisas, não unicamente da Federal de São Carlos, as pesquisas anteriores. Elas não significam as melhores notas durante o curso, nem muito menos uma carreira mais brilhante futuramente. Antes da reserva de vagas, foi feita uma pesquisa breve, com os alunos que moravam na moradia estudantil comparativamente com os alunos que moravam nas repúblicas. E se verificou que os estudantes da moradia estudantil tinham melhores resultados e acabavam no tempo previsto do curso. Bom número deles, não todos, mas bom número deles. Então resolveram perguntar para os alunos, digamos pobres, que são da moradia. A moradia estudantil é uma bolsa, né, da universidade para os estudantes chamados de baixa renda. E os estudantes respondiam: nós temos pressa, nós temos de acabar logo para poder ajudar nossos irmãos para trabalhar e nossos irmãos poderem ir para a universidade. Agora, enquanto os estudantes que estavam nas repúblicas, como eles tinham filhos, mantinhas,
Eles até poderiam esperar um semestre a mais, ou 2 semestres a mais. Porque nós estamos tratando aqui unicamente de um problema, que é a educação das relações étnico-raciais. Mas tem um problema seríssimo, os alunos que chegam no 5º ano sem saber ler e escrever. Então, o Paulo Sérgio, a esposa é alfabetizadora, e se juntou ele, professor de história, professor de matemática, acho que é professor de português. E a esposa do Paulo Sérgio dava dicas de como se alfabetiza, porque eles tinham alunos que eles descobriram que não sabiam nem ler nem escrever, por isso que não copiavam, parece que não sabiam nem copiar. Então, é a multiplicidade de problemas que podem reunir. Bom, esse professor, quando ele saiu aqui de Osasco, lá despedido dos alunos, ele tem material partíssimo. Inclusive, ele foi para uma reunião com, não sei com quem, mas eu acho que com, como se diz? Ele era professor do Estado, então não sei se é supervisora, não sei com quem, mas enfim, uma reunião oficial. E com toda a experiência dele, pelo menos de 5 anos, naquela escola dele, mais de 2, 3 professores, as pessoas disseram, olha, nós não podemos fazer muito porque não temos material. E ele disse, olha, se vocês quiserem, disponibilizam o que nós temos feito na nossa escola. Então, infelizmente, o trabalho é solitário. O que pode, quando não consegue, é conseguir aliança, já me passo a palavra, é conseguir aliança com outros professores. Infelizmente é isso, porque o que está ali, volta ao que dizia é um litígio de projetos de sociedade. É um litígio de projetos de sociedade, um litígio de desrespeito muito grande, porque, inclusive de boicote. Boicote, e esses professores terminam contando o que acontece, como aconteceu com um deles, que estava programado uma sala, uma discussão sobre relações étnico-raciais num evento grande, e não reservaram sala para justamente essa atividade. Para todas as outras havia, e a gente esqueceu. Os alunos, aí o professor disse, olha, eu vou embora e não vai ter os alunos. Como o professor que não vai ter? Nós vamos achar sala. E foram atrás e nós vamos achar. A gente vai abrir uma porta de uma sala, e fizeram, que nós viemos aqui hoje para ouvir o Senhor. Então, eu vou terminar com os pontos da exposição, chamando a atenção para o artigo 1º e para o artigo 2º da resolução 1/2004, porque algumas pessoas, alguns professores ainda dizem que a lei 10.639 não atende a todos os níveis de ensino. Porque as pessoas leram a lei e não leram a resolução e não leram o parecer, conforme eu já disse anteriormente, desdobra e dá encaminhamentos para que a lei possa ser cumprida. Então, vocês estão vendo o que diz aqui, a serem observadas pelas instituições de ensino que atuem nos níveis e modalidades da educação brasileira. Em especial, por instituições que desenvolvem programas de formação inicial de professores. Não diz exclusivamente. Eu estou dizendo isso porque pessoas que não leem o texto legal, inclusive formadores de opinião, dizem isso em alto bom tom. Ainda dizem. Para aqueles que argumentam de que se estaria criando um novo etnocentrismo, o artigo 2º, no parágrafo 2º, esclarece o quê? Garantia de reconhecimento e igualdade, de valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado das indígenas europeias e asiáticas. E as pessoas que dizem,
Trata-se de um privilégio? É claro que não, que é reconhecimento. Mas reconhecimento do quê? Das particularidades das culturas e das histórias, das sociedades indígenas e das raízes africanas. E aí a pergunta, por que todos os brasileiros têm que aprender história e cultura dos africanos e dos povos indígenas? Aí cabe a pergunta, e por que todos teriam que aprender somente as histórias dos europeus e dos seus descendentes? Ou somente as contadas pelos europeus e seus descendentes? Eu chamo a atenção, se trata de uma socióloga senegalesa que diz que educar-se exige esforço deliberado para, por meio de efetiva comunicação, nós temos que criar-se o ensino de história e cultura brasileira são canais de efetiva comunicação para acolher conhecimentos, interpretá-los na perspectiva de quem os elaborou. Então, eu não posso ensinar história africana ou dos indígenas na perspectiva que não seja desses povos. Né? E para que eu preciso? Para com eles dialogar. Não é para que substituir um centrismo por outro, um etnocentrismo por outro etnocentrismo. Dessa forma, se aprende a ser cidadão comprometido no projeto de sociedade, em que cada um, na sua peculiaridade, é construtor. E esse é o grande desafio. Nós não temos instrumentos para isso. A nossa formação não tem garantia. Essa é a grande tarefa que nós temos e que muitos professores têm. Tenho certeza que estão aqui presentes, nas tarefas que estejam desempenhando, têm feito esforços nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Divulgar. Divulgar entre nós o que está sendo feito, divulgar da melhor maneira possível. O CERT encontrou uma forma de divulgação, algumas secretarias de educação. Em São Carlos vão fazer, acho que é terceiro ano, a partir de uma ONG que se chama uma feira, e os professores vão lá e expõem seus trabalhos entre si. E a atividade aberta à comunidade. No início do século XX, a população branca tinha 4 anos de escolaridade, a população negra tinha 12. No final, a população branca tinha 8 anos de escolaridade, a população negra 6. Na nossa universidade, em 2006, nós observamos que a maior parte dos nossos alunos eram oriundos de escola privada. Nos demos conta, então, que nós estávamos atendendo a uma parte da população brasileira. Nenhum problema se nós não fôssemos uma universidade pública, mantida com impostos que todos os brasileiros pagam, do mais pobre ao mais rico, todos pagam impostos. Nós estávamos sendo mantidos e estávamos oferecendo, então, educação gratuita e de qualidade para apenas um segmento da população. E nós precisávamos corrigir para ser, de fato, uma universidade pública gratuita de qualidade, como nós gostamos de repetir que somos. Nós tínhamos, por isso, as ações afirmativas, para corrigir e ter a presença de população indígena, de população negra e de população dos grupos populares. Nós que somos negros, nós sabemos perfeitamente o que é não ser visto. As pessoas não te enxergam deliberadamente porque elas foram educadas. Uma vez em São Carlos teve um problema enorme com uma professora, porque uma aluna resolveu dizer que ela discriminava as loiras, uma professora loira também. Que ela estava discriminando as estudantes loiras, porque uma aluna dela disse, a moça, segundo consta, nascida e criada em São Carlos, que nunca tinha visto pessoas negras. Basta sair na rua que a gente enxerga. Não fui chamada para tentar fazer uma mediação, eu engoli a língua para não dizer para ela, poxa, mas como a tua família é racista, porque não, e é desculpa, porque ela nunca tinha visto, porque ela era negra. Como a tua família é racista, que nem os empregados
empregados negros vocês têm. Mas é possível que eles tenham empregados negros, mas eles não vêm empregados. Quer dizer, as classes mais altas se reproduzem no isolamento. Quer dizer, quando eles não podem se isolar, eles não reconhecem, eles não veem o outro diferente. Eu acho que essas coisas têm que ser analisadas novamente. Voltamos ao sistema único do século XVI, que ainda é imperante. Então, uma coisa que a gente tem como professor, como estudante negro, é apoiar e reforçar, é promover aquele estudante negro e promover aquela cultura. Ou nordestino, quer dizer, eu venho de uma época em São Carlos, enfim, na escola pública, ou mesmo na universidade do Rio Grande do Sul, em que eu era uma voz clamando do deserto. E eu não acho que isso seja uma coisa boa. Eu estou fazendo um autoelogio, porque isso era muito difícil. Uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: "A senhora viu que o semestre do ano passado eu me inscrevi na sua disciplina e não comparecia?" Se eu não comparecesse, como é que eu ia ver? O aluno que não compareceu. Aí dizia: "Eu não compareci porque um colega era seu", e ele me disse o nome, e disse: "Não vai para essa disciplina que ela só trata de negro." Aí ele disse: "Mas aí esse ano eu tive que vir porque a sua disciplina é obrigatória." E eu estou vendo, eu estou entendendo coisas da sociedade brasileira que a senhora não fala sobre isso, a senhora ajuda a gente a entender a sociedade brasileira. Em São Paulo, falar de desigualdade e não falar de nordestino, não é falar de nordestino. Não é tu que vai falar, tu tem que provocar, para que as pessoas se sintam. Eu não quero dar exemplo como eu sendo um exemplo, mas justamente nessa situação, um dia uma aluna nordestina levantou e disse: "Professor, eu vou lhe dizer, nessa universidade a cada dia as pessoas me olham como se perguntassem o que tu estás fazendo aqui, cearense." Quer dizer, ela conseguiu levantar e dizer, ela se sentiu encorajada, ela sabia que qualquer coisa ela tinha alguém. Quer dizer, eu acho lastimável que tenha sido assim. Eu acho isso que a gente não tem que achar que seja uma coisa muito boa. Não é? Quando as pessoas me dizem: "Ai, tu foste a tua tese é a primeira tese em educação que tratou da relação racial." Em 87, eu digo: eu não faço propaganda disso, porque cada vez que eu digo isso, eu me envergonho. 5 séculos de chegar em 1987 para ter a primeira tese em educação, sendo que o campo da educação, principalmente mulheres negras, começam a se profissionalizar em 1987. 1600 chegaram os nossos antepassados. Então isso é alguma coisa que precisamos olhar? Não, é para a gente lamentar. Então vocês veem como é difícil, não é? Eu penso que é isso de realmente tratar a educação das relações raciais é militância. O professor tem que se ver como militante, não precisa ser dos negros, militante da igualdade neste país, militante da equidade. Então a gente tem que se perguntar qual é o meu projeto de sociedade, como é que eu quero que seja essa sociedade. E aí, como é que eu quero que seja, que a gente vai. Gente, eu não podia falar de negro sem falar de desigualdade de gênero, é impossível. Se eu trato de uma desigualdade, eu tenho que tratar de todas, eu tenho que estar atento, mesmo que eu não entenda muito, mas eu tenho que estar atento, porque não é um país, infelizmente, muito desigual. Então a gente não sabe, vai aprender com quem está sofrendo e entra naquela luta, não é? É por isso que lá na universidade, quer dizer, nós tínhamos poucos professores trabalhando com a população indígena, mas nem por isso nós nos sentimos desencorajados. A gente não sabe, vamos tentar para quem sabe. Vamos procurar assessores indígenas para trabalhar conosco.
Então, o nosso vestibular, que é a primeira recepção que os estudantes indígenas têm na universidade, tem sempre uma ou duas pessoas indígenas, desde o primeiro ano, para que eles tenham alguém que fale com eles, um parente falando com eles, e não um monte de cara pálida ou de cara negra falando com eles, por mais boa vontade que a gente tenha, não é? Porque são duas visões de mundo que estão se confrontando num momento dificílimo, que é de uma prova seletiva, e isso não podia, uma questão de honra para nós, se constituir uma dificuldade. A dificuldade tem que ser a prova. Então, eles tinham que se reconhecer entre as pessoas que estavam acolhendo. E existe um plano de implantação das diretrizes curriculares que foi elaborado em 2009, acho que vocês participaram, com uma ampla consulta. Esse plano começou a ser implantado em 2010, no final do ano, houve uma avaliação daquela implantação. Não foram previstos muitos recursos naquele momento, porque essa é uma outra questão. Política sem recursos não se concretiza, é intenção, não é política, mesmo que se tenha nos documentos. Mas esse é um instrumento importante que a gente tem que tomar conhecimento, inclusive para cobrar do MEC, porque ele não caducou, o plano está aí. Uma coisa que o MEC já fez, isso sim, para as universidades, quando há visita para reconhecimento dos cursos, há um tópico. Se a educação, eu não sei bem se isso mas enfim, as pessoas têm que marcar se a educação das relações étnico-raciais está sendo tratada nessa universidade. E os ministérios públicos de alguns lugares, por exemplo, da região de São Carlos, o Ministério Público chamou todas as prefeituras e perguntou: e aí? E a lei que vai fazer 10 anos? Como é que é? Eu faço isso. Não, isso não dá. Vocês têm que formar professores. Tem que ter em cada Secretaria de Educação um órgão, um setor, chame lá como chamar, mas tem que ter alguém responsável. São Carlos, antes da lei, em 2001 já tinha. No último governo, que está encerrando agora, a Secretaria de Educação desmanchou. Aí, quando chegou o Ministério Público, foi recomposto. Foi recomposto, não exatamente como mas enfim, foi brevemente recomposto. E é engraçado, porque o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, as pessoas diziam assim: temos o TAC, assim como quem diz, ganhamos um milhão de reais faz tanto. Temos o TAC, recebemos o TAC. Aí nós começamos a dizer, por licença, o termo de ajustamento de conduta. Porque parecia que o TAC era um prêmio. Então, só para a gente se dar conta das estratégias que vão ser, ninguém sabe o que é TAC. Os professores não tinham a mínima ideia de que se tratava de um TAC. Né? Então, esse curso de vocês, eu acho que eu não sei, eu não tenho muitas informações sobre como vocês estão se organizando, o que fazem, qual é o resultado. Mas eu acho que vocês podiam ter como uma estratégia, vocês teriam um plano. Tá, nós temos esse curso, e agora o que nós vamos fazer lá onde eu estou? E depois vocês terem chance de se encontrarem, seja pelo Facebook, seja presencialmente, para ir acompanhando, para ir avaliando. Porque se o MEC está fazendo apenas o reconhecimento de curso, essa avaliação de curso, a sociedade civil pode, mas a gente não está conseguindo se organizar para fazer isso. Enquanto sociedade civil, talvez esse curso seja uma oportunidade. Lá em Porto Alegre tem um grupo deles, e elas têm um curso para mulheres, essa ONG trabalha com mulheres, para, como é que a gente chama de justiça? As promotoras legais. Então, elas me chamaram também para conversar sobre a lei. Eu disse: olha, eu acho que vocês têm que sair daqui e começar a fazer. Parece que elas disseram que não fazer, não tem notícia da continuação. Mas elas iam armar estratégias e iam passar lá nas casas das pessoas e olha, nós temos que ir entrando
nas escolas. Eu disse, é claro que vocês não vão ser bem acolhidos, chamar de boca, não sei o que mesmo. Na medida que vem um, vem dois, vem três, vem muitos, vem vindo, no momento as pessoas têm. Eu me aposentei, ainda não parei muito. Quando eu parar mais, lá em Porto Alegre, em São Carlos é menor, eu estou muito tempo, inclusive por causa das discussões, ainda mais no meio de escola em geral, as pessoas sabem quem eu sou. Mas em Porto Alegre não é a mesma coisa. Então, eu vou pegar o parecer e vou começar a visitar a escola. E vou dizer, ó, não estou enxergando aqui, porque será começar pelo grupo escolar onde eu estudei. A consciência negra para os negros é justamente o reconhecimento da sua raiz étnico-racial. E para os brancos é conhecer, é se dar conta do quanto da cultura negra faz parte do seu dia a dia. Seja na vestimenta, seja na comida, seja no gosto musical, seja a linguagem, então não se fala. Você sabe que eu descobri com a linguagem? Eu fui para um encontro de professores na Argentina, de professores, assim como diversos de vocês, eu já percebi que eles estão trabalhando com os alunos, até tem um colega que estava lá. E quando eu estava preparando, eu peguei um livro sobre justamente os negros na Argentina, não propriamente na Argentina, mas em Buenos Aires. E é claro que eu sei, sendo de Porto Alegre, que tem muitas palavras que se diz no Rio Grande do Sul, que se diz na Argentina, no Uruguai, e que por aqui não se entende. Por exemplo, porongo, ou seja, cabaça. Né? Para vocês, e se eu disser porongo na Argentina, todo mundo sabe do que se trata se eu disser cabaça. E o que eu descobri? Que nesse livro, que muitas das palavras que eu achava que eram de raiz espanhola são de raiz africana. E esse antropólogo, ele põe inclusive qual a origem do grupo étnico-racial que veio de África e que mostrou, então, no Rio Grande do Sul todo mundo diz porongo. Outro exemplo, esse exemplo eu vou contar, talvez eu esteja me estendendo demais, mas vocês me provocam e eu sou conversadora. Uma coisa que, por exemplo, aqui eu acho que se vê, mas não sei se não se derruba mais tanta coisa, não tem festa, não sei. Mas, por exemplo, na minha terra se tem uma festa e tal, e de repente a gente derruba, sei eu, refrigerante, guaraná, sujatuário e tal. E todo mundo diz, isso é bom, isso é sinal de felicidade. E aí eu sempre achava, isso é porque a dona da casa botou uma toalha bonita, agora a gente desligou, não sei o que, né? Aí eu fui para o Zimbábue. E lá no Zimbábue eu fui numa festa de aniversário. E aí uma pessoa estava tomando cerveja, deixou cair, caiu o copo, quebrou e caiu. Aí mais ativo de assunto para a dona da casa, eu disse assim para ela, olha, na minha terra, quando acontece isso, a gente diz que é muito bom, felicidade. Ela abriu o maior sorriso do mundo, quase que cochichando, disse assim para mim, aqui também. Isso significa que os ancestrais estão contentes com esta festa e estão aqui conosco. Só que no Rio Grande do Sul, negros, brancos, indígenas não sei, mas enfim, negros e brancos, descendentes de alemães, de italianos, enfim, as diferentes descendências, todos nós dizemos isso. E a raiz é africana e nós não estamos sabendo. Então, se a consciência negra, a gente identificar, assim como nós temos a consciência de quanto nós aprendemos o significado do mundo europeu, temos pouquíssimo do quanto aprendemos do mundo indígena, por exemplo, a indumentária do gaúcho, instrumentos de trabalho como as boleadeiras, trabalho nas pernas, tudo de origem indígena. O próprio mate, o chimarrão, o mate indígena, e assim por diante. Quer dizer que a gente tem muita coisa que aprender, que pensar, que passar uns para os outros. Quer dizer, tem muito trabalho pela frente. E nós somos, de certa forma, evidente que os americanos começaram a individuar. Mas essa história do país inteiro ter que estudar a história da África brasileira,
é nossa. Nem dizem os africanos, eu não fiz nem levantamento. E nem na África existe uma lei que diga tem que estudar a história da África. Então está todo mundo de olho aqui para ver o que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos conseguindo ou não conseguindo, por onde é que nós vamos. Então a nossa responsabilidade cresce, a gente tem que saber que nós temos que criar e inventar. Não deixa de ser uma coisa também interessante. Não é? Cabe a nós fazer esse movimento, quando eu digo a nós, sejam os professores ou outras pessoas que se empenham. A gente não precisa ser professor. Não é? Tem muitos meios de se fazer. Essa militância é uma militância. Assim, eu acredito que sempre tendo presente, nós não estamos querendo substituir um etnocentrismo por outro etnocentrismo. Nós queremos botar todos no centro e aprender a justamente conversar, coisa que nós não aprendemos. Nós não aprendemos a conversar. Sempre tem uma voz que é superior. Então, quem é que falou mais aqui? Eu estou numa posição de professora, então eu falei mais. Se fosse verdadeiramente democrático, eu tinha falado mesmo. Né? Mas eu estou reproduzindo o que eu aprendi até aqui, como, né? Ou talvez vocês esperassem também ouvir bastante, mas eu vou embora assim, com aquele sentimento que eu deixei de ouvir muito e aprender muito, porque nem todos se manifestam, uns falam mais, uns falam menos, uns são mais falantes, outros não gostam de falar, assim, público, né? Eu, por exemplo, no público só se me incomoda, aí não tem, senão eu também discuto mais do que falo, por isso eu posso parecer, mas se agora alguma coisa me incomoda, aí pronto, somos os tamanhos desse mundo, como eu aprendi com a Carioca, mas somos os tamanhos, olha a mão assistir desse mundo. Nós não vamos estudar a história da África, a cultura africana e dos afro-brasileiros para sermos mais eruditos, para a gente ter mais assuntos de conversa. Mas não é este o objetivo. A gente vai estudar para que os outros grupos culturais nos conheçam e nos respeitem. E a gente possa dialogar de igual para igual. E isso nos faz uma única área. A matemática, por exemplo, a matemática tem trabalhos interessantes, mas que ainda tem ficado com algumas pessoas. Então, talvez uma pergunta importante para vocês continuarem pensando, nós, de que forma agilizar os meios de comunicação entre nós? De que forma manter o intercâmbio das preocupações e do que a gente tem feito, dos resultados que a gente tem tido. Porque a gente tem que inventar, a gente tem que criar. A partir do que a gente já sabe, evidentemente ninguém está nascendo hoje. Mas é novo. E eu acho isso fascinante quando a gente tem coisas novas para criar. Felizmente, né? Imagina se a gente tivesse tudo pronto. A gente, professor, eu adoro inventar moda. Então, eu acho que o grupo com quem meus colegas do grupo de pesquisa lá na Federal, o Juliado, nós também adoramos inventar moda. Então, nós, os estudantes, ficamos inventando coisas. Tratou de inventar e não nós quando eu digo inventar moda, é o seguinte, eu não preciso de que alguém tenha feito já. O que eu posso? Porque muitas vezes o que a gente tem que enfrentar é uma situação nova, se põe ali naquela hora e a gente tem que resolver naquela hora. Não tem nem tempo de consultar alguém. Então aí a gente diz assim, o que eu faço? Ancestrais me inspiram e vai em frente. Agora é um problema nosso, foi a Raquel de Oliveira que escreveu uma tese dela. Não sei se vocês conhecem. A Raquel fazendo a tese naquele sofrimento, querendo que os professores fizessem materiais de ensino. De repente ela descobre o seguinte, ela disse, eu vou ver quais foram os livros-chave que esses professores estudaram.
estudaram, com quem ela estava trabalhando. Aí ela teve esse espaço enorme. Ela até esses livros de didática, justamente que não mostraram métodos, pelo menos durante 20 anos, em alguns cursos de formação de professores, eles ensinavam os professores a usar materiais que outros faziam, mas não ensinavam os professores a preparar seus próprios materiais. E infelizmente isso continua. Não é? Isso continua. Alguns de nós, ou por personalidade, ou porque na escola tive um professor que incentivava a inventar e a criar, começa a inventar. Mas outros, os professores às vezes se sentem inseguros porque justamente não tem aquela referência que a formação não deu. Então, justamente as experiências particulares em diferentes níveis de ensino, e a gente tem que sistematizar, tem que escrever sim, tem que comunicar uns para os outros, vão ajudar a mudar. A gente está conversando um pouco entre nós estamos fazendo, porque nós não somos tão poucos, é que o país é muito grande, a gente está espalhado. O país é grande, a cidade é grande, a cidade é enorme, né? Então a gente está espalhado, mas cada um com um pedacinho, talvez também vocês possam articular um meio em que cada um conte um pouco de vocês o que está fazendo. Sem querer assim sejam, porque a gente não tem ideias brilhantes todos os dias ou todas as horas, né? Mas às vezes uma ideia até muito corriqueira, de repente surte aquele resultado. Porque uma coisa que a gente não sabe é, até porque na maior parte dos casos a gente não mora nas comunidades indígenas, né? A gente não sabe muito sobre as experiências anteriores. Agora, uma coisa que talvez a gente pergunte pouco é perguntar para os alunos. E qualquer matéria dá para a gente, tem que usar um invento, né? Em aula de didática, numa aula de didática, eu comecei com os alunos assim. Bom, nós vamos estudar educação e jeito como a gente ensina, como a gente aprende. A primeira coisa que a gente tem que saber como é que eu fui educado na tradição da minha família. Eu gostava de fazer isso quando eu gostava, mas quando a minha família. Então, de fazer essa pergunta. Então, dizer assim, que objetivo da minha família com a descendência preponderante? Em geral, a da mãe prepondera, né? Então, os casamentos, vou chamar de interraciais. Não só entre negros e brancos, entre judeus e não judeus, por exemplo. Então, os estudantes tinham que primeiro identificar qual era a descendência predominante da sua família, né? Ou da sua educação. Meu pai é descendente espanhol, minha mãe é italiana, mas a minha avó foi muito importante. Então, tá. Então, a maior tradição foi descendente italiano. O que é o objetivo? Quais foram os valores? De que jeito me ensinavam? Bom, de um jeito, de um lado, eu tinha a chance de ficar sabendo algumas coisas sobre experiências anteriores, mas as próprias pessoas realizavam o seu jeito próprio de aprender. Porque uma coisa que eu gosto de dizer, não pelo simples gosto, porque eu acredito nisso, eu tenho certeza disso. Os nossos alunos aprendem muito mais do que aquilo que eles mostram. Muitíssimo mais. Talvez o mais importante que eles mostram não é o que está nos trabalhos e o que está nas provas. Porque o que está nos trabalhos e nas provas, eles passam a metade do tempo querendo descobrir o que eles querem que a gente diga. O professor diga, né? Qualquer um de nós nessa posição faz isso. Então era um esforço muito interessante, tanto para eu entender outros jeitos, outros valores. Tinha coisas muito interessantes. Uma vez uma estudante, ela escreveu no trabalho. Ela disse assim, descendente alemã. Ela disse assim, eu tinha uma coisa assim com as pessoas negras. Ela não tratava mal, ela era professora, ela alfabetizava, não conhecia, ela não tratava mal, mas ela tinha uma distância que ela mantinha com as pessoas negras. E ela então pensou, mas por que eu tenho essa distância que eu mantenho com pessoas negras?
Aí, segundo ela ficou pensando, mas onde veio isso? Aí identificou que ele teve uma grande convivência com a avó que tinha vindo da Alemanha. E a avó tinha vindo da Alemanha logo lá no final da Abolição e tinha ido trabalhar numa fazenda de café e deram para ela a obrigação de dar banho em crianças negras, que era um bando de molecada e que terminavam dando banho nela, porque molhavam, pulavam. E ela criou uma rejeição, porque ela dizia assim, a minha avó é tão boa, por exemplo, ela pensava, a minha avó pensa que as pessoas que estão no presídio são pessoas humanas, então elas precisariam de atenção. Então, sei eu, na Páscoa, Natal, sei lá mais quando, a avó dela comprava sabonete, pente, revistas e levava para presidiários lá da cidade onde elas viviam. E aí, mas diz que a avó, então, tinha pegado tudo que tinha a ver comigo, ela lembrava das criançadas dando banho nela. Quando ela se dá conta disso, ela consegue, então, resolver, né? Por quê? Porque ela foi levada a pensar sobre essa experiência. E voltando ao que a gente aprende mais, e se a gente pergunta para os estudantes, escrevam tudo que tu aprendeste, eles não dizem. Não dizem de um lado, eu acho, porque até nunca pararam para pensar, pode ser uma hipótese. Ou outra, eu não vou dizer, eu não sei o que essa professora vai fazer, a professora vai fazer disso. Pode ser também, as duas hipóteses eu acho que valem, talvez tenham outras. Então eu penso que uma coisa que a gente tem que aprender é analisar e buscar a própria experiência, a raiz da experiência. Como é que eu estou vendo tudo? Como é que eu me refiro aos judeus? Né? Por que eu digo que os judeus são avarentos? O que eu sei sobre os judeus que eles são avarentos, que eles só gostam de dinheiro? Mas é que durante as fugas circulares, a única coisa que eles podiam carregar era dinheiro. Não dá para carregar um terreno nas costas, uma casa nas costas. Então o único bem que eles podiam carregar, que teria chance, é o dinheiro. Então como é que se criam os estereótipos que às vezes a gente, mesmo descendente daquele povo, não sabe? E quando eu descobri isso, eu fui falar com uma colega minha judia, poxa, eu não sabia isso. Ela nem eu estava sabendo que vinha dessa tradição.